vamos retornar ao livro de Neemias, onde paramos antes do advento, no ano passado, agora no capítulo de número 3. Neemias, capítulo 3. Esse é o tipo de texto que derruba aquele método aleatório, de leitura bíblica. Já viram isso? Senhor, fala comigo. Pum, aí abre Neemias 3. Aí vem um monte de nome, Caramba, o que Deus quer falar comigo? Talvez seja um encorajamento para você trabalhar, não sei, Mas vamos ler esse texto. Se está na palavra de Deus, ele tem tremenda importância e lições preciosas para nós. Vamos ouvir com atenção. Neemias capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Hananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Imri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Assenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta gesana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezonias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até um muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa, e Atus, filho de Azabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Ozer, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho,
desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Henadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro, e Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente de sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalafe, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Que Deus nos abençoe nesta breve reflexão sobre esse capítulo. Quantos aqui reconhecem os nomes de Jonathan e Drew Scott? Pode levantar a mão. Drew e Jonathan Scott, sabe quem são? Não sabem quem são? Misericórdia, minha ilustração foi para o brejo. Já ouviram falar dos irmãos à obra? Quantos já ouviram falar dos irmãos à obra? Vocês nunca prestaram atenção nos nomes dos caras? Não é possível. Isso é telespectador, né? Vê o programa e não sabe nem o nome dos protagonistas. Ok. Já ouviram falar dos irmãos à obra, então, né? Eles se chamam Jonathan e Drew Scott. Muito prazer, congregação, né? Então, vocês sabem como é que é a dinâmica do programa, né? Eles vão lá, escolhem uma casa velha, reparam as casas e tudo mais, fica todo bonito. Oh, meu Deus, né? Que lindo. Tá? Agora, qual é a expressão chave assim no trabalho deles? Qual é o conceito principal do trabalho dos irmãos à obra? Alguém sabe o nome? Conceito aberto, não é isso? Nós vamos derrubar essa parede, nós vamos fazer uma ilha na cozinha, nós vamos deixar, né, o conceito aberto. Você, da sala de estar, você vê a sala de jantar, vê a cozinha, conceito aberto, né? Pois é. Bom, o texto de hoje são os irmãos à obra. São vários irmãos aqui à obra, só que num outro conceito, um conceito fechado. Porque aberta Jerusalém já estava. Os muros estavam caídos, né, destruídos, completamente vulnerável estava a cidade. Então os irmãos judeus colocaram as mãos à obra para fechar os muros de Jerusalém. Então nós vemos literalmente os irmãos à obra com o conceito fechado aqui nesse texto. Então, crianças, aí no cantinho da sua folha, você pode colocar a referência, Neemias 3, né, bem discreto, bem pequenininho, e escrevam Irmãos à Obra, que é o título da nossa mensagem de hoje. E esse texto, né, se você conseguiu acompanhar atentamente a leitura até o final, já não se perdeu ali no meio do Mesulão, Assabias e Melquias, ele parece só uma relação monótona, né, de nome e relatório de obra, nome e relatório de obra, né? Mas se nós fizermos assim um esforço de imaginação, né, e entrarmos aqui nessa história, se você, né, já vem acompanhando essa narrativa desde lá do livro de Esdras, né, quando nós começamos essa série, você vai se lembrar que esse trecho pareceria a um leitor da época, né, um leitor judeu, um verdadeiro hino de louvor, um cântico de esperança, uma luz no fim do túnel, porque afinal de contas nós temos aqui um relato minucioso, dando nomes àqueles que reconstruíram os muros que estavam destruídos.
E muro destruído não só era um símbolo, né, de fragilidade da cidade, mas era também uma condição humilhante. Uma condição humilhante. Viver no meio de escombros, viver sem segurança, né, viver numa cidade aparentemente esquecida, derrotada, era um sinal de grande humilhação. Então, ao ouvir essa história, né, como nós ouvimos o relato, pense que para os primeiros leitores, isso aqui era um cântico, isso era um hino de louvor, isso era algo assim maravilhoso. Eles poderiam quase que visualizar, né, as pedras, o trabalho, né, o som das batidas, né, enfim, não sei exatamente como construíam naquela época, mas eles podiam ver isso de maneira muito clara. Mas essa história também não é apenas um relato antigo, ela nos traz alguns princípios para o serviço cristão. Como nós servimos ao Senhor, uns aos outros, seja aqui, seja onde estivermos. E eu queria estabelecer aqui pelo menos 4 princípios, né? São 4 no total, mas digamos assim, 1 mais 3, né? Porque 1 é uma espécie de fundamento geral para o serviço cristão. Ele não emana diretamente desse texto, mas é algo que está, creio eu, é um ensinamento que norteia todos os demais ensinamentos da Bíblia a respeito do serviço cristão. E esse princípio é o seguinte: não sirva a Deus. Não sirva a Deus. E esse princípio eu não inventei, eu estou em reverente obediência a um mestre da palavra, que é o pastor John Piper. Num livro chamado Irmãos, Não Somos Profissionais, ele traz um capítulo sobre serviço, e o título do capítulo é o seguinte: Irmãos, digam-lhes, ou seja, digam à congregação, para não servirem a Deus. Então, atendendo, né, a lição do pastor Piper, eu quero ensinar-lhes nessa manhã para que vocês não sirvam a Deus. E se estiverem servindo, parem de servi-lo, ok? Por quê? Isso tem fundamento bíblico. Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos que o Deus que fez a terra e tudo o que nela há não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo. Então, se Deus não é servido por mãos humanas, eu não devo servi-lo. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido. Portanto, ok, já que ele não veio para isso, eu não vou servi-lo. Amém? Estão na dúvida, né? Pastor, hoje acordou, é um novo ano, o que houve, pastor, no Réveillon? Não, parece não fazer muito sentido, né? Não, mas o que o pastor Piper quer dizer, a lição é a seguinte: há um tipo de serviço que desonra a Deus. E que tipo de serviço é esse? É aquele que Paulo menciona em Atos, como se ele necessitasse de algo. Então, há algo do nosso serviço que simplesmente não deve ser prestado a Deus. É aquele serviço no qual você se julga como a grande fonte, né? E faz de Deus o beneficiário do seu serviço. Olha como eu estou servindo a Deus. Como se ele fosse uma espécie de velhinho carente, né, e que não pode mais fazer nada, porque, afinal de contas, né, tem milhares de anos, né, já deve estar assim, sem paciência nenhuma com a humanidade. Então ele precisa de uma alma virtuosa como você, né, para servi-lo. Não sirva a Deus. Primeiro, porque ele não precisa desse tipo de serviço. Aliás, ele não precisa de serviço nenhum. Na verdade, a gente só atrapalha, né? Nós somos uma espécie de infiltração por trás da parede que os irmãos querem derrubar, uma coisa desse tipo, né? Ou o amianto que descobriram na casa, né? Tem dessas coisas. Deus, ele pode fazer tudo pelo seu poder, pela sua infinita sabedoria. Então, esse tipo de visão de serviço desonra a Deus. Deus não precisa do nosso serviço. Daí o pastor Piper, ele diz o seguinte: Deus não procura para si trabalhadores. Mas o que ele procura? Ele procura pessoas que o deixem trabalhar poderosamente para elas e por intermédio delas.
Então, é Deus quem trabalha. É Deus quem trabalha primeiramente em nós. E depois Deus continua trabalhando por nosso intermédio. Porque se Ele é o único digno de toda glória e louvor, é Ele quem continua a trabalhar. É Ele quem é o verdadeiro beneficiário, a fonte, nós somos os beneficiários. Ele é a fonte de toda a dádiva. Como diz Paulo, é Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele quem faz todas essas coisas. Então hoje, na primeira mensagem do ano, assim, para elevar a sua autoestima, eu digo a você, Deus não precisa do seu serviço, tá? Você é uma pessoa substituível, tá? Não se ache assim grande coisa, entendeu? Assim, se você ficar cheio de autoestima, hoje, Ele tem todo o poder, toda a sabedoria para fazer tudo o que lhe agrada sem a nossa interferência. Mas a maravilha da graça de Deus é que Deus decidiu nos incluir nessa história de trabalho. É Deus quem trabalha, mas Ele faz isso nos chamando para trabalhar, nos chamando para servir. Então, sim, irmãos, sirvam a Deus, ok? Sirvam a Deus. Pode relaxar agora, amém? Agora você pode dizer amém. Sirvam a Deus, mas sirvam do jeito certo. Sirvam a Deus como instrumentos nas mãos de um Deus que trabalha em seu favor, de um Deus que trabalha em você. Instrumentos na mão de um Deus que continua trabalhando e, por pura graça, Ele decidiu escolher você, uma ferramenta imperfeita, cheia de defeitos, cheia de pecado, para ser um instrumento útil nas mãos dEle. Então essa é o fundamento do serviço cristão. Ele é uma dádiva, ele é um privilégio, ele é uma bênção, ele é um ato da misericórdia de Deus. Agora sim, nós podemos estabelecer outros 3 princípios, aí sim, ligados diretamente ao nosso texto. Mas uma vez que você tenha entendido essa pedra angular do serviço cristão, agora você pode construir em cima dela, amém? Então, irmãos, não sirvam a Deus como se Ele precisasse de alguma coisa, mas sim, sirvam-no, sabendo que você é um instrumento nas mãos do Deus que continua trabalhando. Os outros 3 princípios, Então nós vamos começar do primeiro. Crianças, vocês vão escrever aí na sua primeira parte da folhinha, no meio dela, todos servem. E ao redor dessas palavras, vocês vão desenhar assim várias pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, vários tipos de pessoas. Então escreva assim no meio da primeira parte, todos servem, e várias pessoinhas em volta dela. E esse é o primeiro princípio, todos servem. E se há algo muito evidente nesse capítulo de Neemias, é isso. Todos estão servindo a Deus, por meio da reconstrução dos muros da cidade santa. Não importa a função. Vocês vão lembrar que nós lemos aqui que o sumo sacerdote, colegas sacerdotes, levitas, pessoas comuns, estavam aqui lado a lado construindo. Oficiais distritais, guardas, porteiros, comerciantes e até, não sei se vocês perceberam isso, ourives e perfumistas. Gente cuja habilidade é um trabalho delicado, minucioso, quebrar pedra é muito diferente de você fazer uma joia, E eu imagino ourives quebrando pedra. Você imagina isso? Bom, o muro que ele fez deve ter ficado assim um brinco, uma coisa assim, sem nenhuma falha. Mas você vê, não foi desculpa as mãos delicadas do ourives ou do perfumista. Eles estavam ali lado a lado com outros, com os sacerdotes, com os levitas. Então, independentemente de função, todos servem. Independentemente da origem, tanto os que estavam ali em Jerusalém, como pessoas que vieram de longe. Jericó, Tecoa, Gibeon, Mispá, pessoas vinham ajudar, vinham servir juntos ali em Jerusalém, e adjacências. Todos servem, independentemente da idade e do gênero. Nós vemos aqui os avós, os pais, os filhos e até as filhas, e aqui filha é filha mesmo, filha é mulher. Lá as pedreiras estavam lá,
né? Não tinha esse negócio, vai sujar o meu esmalte, vai quebrar minha unha. Não, estavam lá batendo pedra. Quer empoderamento feminino? Está aqui, a Bíblia já diz, a mulherada lá quebrando pedra, carregando tijolo, né? Com a colher de pedreiro na mão, e não tinha tempo feio não. Até as filhas estavam trabalhando, famílias inteiras reunidas para a reconstrução do muro. A gente vê gente de tudo que é condição social, né? Com exceção desses nobres de Tecoa, né? No melhor espírito Kiko, né? Não se misture com essa gentalha, né? Os homens, não queremos nos juntar, mas com exceção desses, o filho do governador da metade do distrito, não sei da qual, estava lá. É o nobre e o pobre, todo mundo junto, todo mundo trabalhando. Não importa se você mora na cobertura em frente à praia ou você pega o BRT. Estavam todos juntos trabalhando. E não importava a quantidade de trabalho, tinha trabalho para todo mundo. Você reparou que teve gente que só fez os reparos na frente da sua casa. Ok, fez o reparo. Mas teve gente que cercou aqui, né, que reconstruiu 450 metros de muro. Está lá no versículo 13. Então tem trabalho para todo mundo e tem trabalho dentro do potencial, das capacidades e da força de todo mundo. Não é porque algo é pequeno que vai deixar de ser feito. Não é porque é algo grande que nós não podemos fazer. Então, irmãos, qual é a primeira grande lição desse texto para nós? Não importa o que você faça, não importa quem você seja, qual é o seu sobrenome, o tamanho da sua conta bancária, se você é mulher ou homem, alto ou baixo, se você vem de perto, se você vem de longe, não importa. O que importa é que todos sirvam. O que importa é que todos façam o que Deus colocou em suas mãos para fazer. Que sirvamos conforme a necessidade, que sirvamos dentro das nossas capacidades. É assim que o Novo Testamento trata o serviço cristão. A cada um é dado uma parcela de graça, a cada um é dado um dom, a cada um é dado uma possibilidade. Eu não vou fazer certas coisas porque não sei, mas os irmãos podem fazer muito melhor do que eu, e ao contrário, e vice-versa. Cada um de nós é chamado para servir, com quanto for, com algo simples, humilde, de pequena monta, ou talvez com algo grande, não importa. Não importa de onde você veio, não importa quem você seja. O que importa é que você sirva, é que você trabalhe. Segundo princípio, crianças, desenhem na segunda parte essas mesmas pessoinhas que você desenhou na primeira, só que agora elas estão de mãos dadas. E escreva embaixo dela, dessa figura que você vai fazer: todos servem juntos. Todos servem juntos. Então não basta servir, meus irmãos, é necessário servir junto. E aqui realmente uma imagem vale mais do que palavras nessa hora. Então eu pedi para projetar uma imagem que depois eu vou explicar qual seja. Não sei se vocês já viram essa imagem na internet. Eu não sei se é fake, eu não sei como é que é, né? Mas simplesmente chegaram num ponto aí, o que aconteceu? As pontes não se encontraram, né? E agora, o que a gente vai fazer? Eu não sei se isso é verdade, eu não consegui achar nenhum desmentido, né, dessa grande obra de engenharia, não consegui achar a origem disso, mas mesmo se não for verdade, ela ilustra bem esse ponto aqui. Então, obrigado, Lívia, pode tirar. Todos devem trabalhar juntos. Embora esse muro seja relativamente pequeno, né, aproximadamente 2 quilômetros aí de extensão, 9 portas, né, que abrem para a cidade, nós lemos aqui cerca de 38 grupos de trabalho. Então esse trabalho jamais teria sido possível se cada um resolvesse trabalhar por conta própria, fazer do seu jeito, sem uma coordenação, sem uma submissão, sem zelo, sem um certo planejamento, porque ia chegar no final, o que ia acontecer? Talvez o muro ficasse assim, igual a ponte, né? E agora, o que a gente faz? Não, bota uma porta aqui então, né? Uma porta lateral, né? Uma rota de fuga, sei lá o que iriam fazer para reparar, né, esse engano. Então veja, a reconstrução desses muros não foi apenas algo notável em termos de dedicação, de empenho, mas também em termos de coordenação, de colaboração. Neemias aqui à frente, né, os líderes de Jerusalém, guiando o povo, encorajando o povo.
e coordenando esse trabalho, de modo que cada um trabalhasse, mas cada um trabalhasse de acordo com uma diretriz. E assim também na igreja, meus irmãos, não basta que nós queiramos fazer coisas. Se cada um fizer algo sem a cooperação de outros, ou sem, né, um norte, né, da liderança, sem compartilhar, vai ficar, como eu digo, um samba do crioulo doido, né? Cada um atira para um canto, onde pegar, pegou, e a gente não tem uma uniformidade de iniciativa. Deus nos deu condições e sabedoria para fazer isso. Paulo, lá em Efésios 4, né, ele tem um texto muito significativo. Diz que Deus levantou, né, entre a congregação, pastores, mestres, evangelistas, profetas, para que os santos sejam treinados, edificados. Ele levantou líderes para treinar pessoas, e eu gosto da expressão final de Paulo, para a obra do ministério. Então, ministério não é apenas o que eu e o pastor John fazemos nessa igreja. Ministério é o que todos vocês têm. Deus concedeu a cada crente um ministério. Então, pastor, eu tenho ministério? Tem, meu irmão. Não sei o que é, mas tem ministério, né? E Deus nos chamou para instruir vocês, né? Encorajar vocês, direcionar os esforços da congregação para um propósito comum, que é a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Então, meus irmãos, é necessário que nós cooperemos, é necessário que nós nos juntemos com outros, a fim de que o nosso trabalho possa ter alguma relevância, sentido, direção. Senão, vai ser igual uma ponte que não se encaixa no final. E o último princípio aqui, o terceiro, crianças, vocês vão desenhar, então, na outra partezinha da sua folha, essas mesmas pessoinhas, né, agora com as mãos para o céu, né? Elas estão de mão dadas, agora com as mãos para o céu, e acima delas você vai escrever assim: para a glória de Deus. Então, juntando tudo, todos servem juntos para a glória de Deus. E eu acho muito significativo aqui o exemplo de Johann Sebastian Bach, né? Vocês sabiam que Bach foi o primeiro DJ da história? É sério, porque ele colocava lá no início das suas partituras DJ, DJ, né? Brincando, que em latim é Deus ajuda-me, né? Jesus ajuda-me, né? É o primeiro DJ da história. Mas no final da partitura, quando ele terminava a sua obra, ele botava outras letras, né? SDG, Soli Deo Gloria, a Deus somente a glória. E detalhe, quer nas obras sacras, quer nas obras de entretenimento, nas obras comuns, seculares, que Bach compunha. Qual era a consciência deste homem, né? Tomada pela palavra de Deus? Que Deus é a fonte de toda a bênção. Então, quer Bach compunha uma cantata, ou um oratório, ou um concerto para os jardins palacianos, Deus dava a ele a inspiração, Deus quem dava a ele o dom, a Deus seja toda a glória. Onde é que nós vemos isso no texto? Principalmente aqui no início. E eu acho que isso não está restrito a este grupo de trabalho ou a este momento da obra. Diz aqui que o sumo sacerdote e os colegas sacerdotes fizeram lá o seu trabalho, reconstruíram e consagraram aquela obra a Deus. Consagraram a porta das ovelhas, né, o seu trabalho na porta a Deus. Então, meus irmãos, tudo que fazemos juntos, tudo que fazemos em serviço uns aos outros e a Deus, daquele jeito certo, é para a glória dele, é para o louvor dele, é para que ele seja engrandecido. Portanto, nós devemos consagrar ao Senhor as nossas iniciativas, por meio da oração, por meio da direção do Espírito, para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu pergunto a você nesta manhã, e é uma boa pergunta para o início de um ano, né, em que a gente costuma fazer metas, planos, traçar objetivos. Qual é o seu objetivo ao servir a Deus? Aliás, servir a Deus e aos outros é algo que está na sua listinha de prioridades para esse ano? Você sabia que Deus te capacitou com dons do alto, dons do seu espírito,
para que você sirva numa comunidade de fé, sirva uns aos outros. Deus te deu isso. Você tem um ministério. Você tem algo a ser feito. Pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, não sei. E se você já é um servo, se você já tem servido a Deus, você tem servido como se Ele precisasse do seu serviço, então pare de servi-lo, ou você tem servido a Deus, como disse Pedro no texto que nós lemos, para que Cristo tenha a glória, para que Ele seja engrandecido. Como eu disse no último domingo, no reino de Deus não há desempregados, todos são servos. No reino de Deus não há aposentados, porque todos trabalham o tempo todo. E no reino de Deus não há voluntários, porque o servo não pode dizer ao seu senhor: hoje eu não quero servir. Se somos servos, se fomos chamados ao serviço, não tem desempregado, porque todos servem, não tem aposentado, porque servimos até o fim, e não tem voluntário, porque somos servos. Do pastor ao membro recém-convertido, do recém-chegado ao mais experimentado, do mais jovem ao mais idoso. Servir é um privilégio, seja pregando ou tirando o lixo da cantina, no retiro, enfim, seja ensinando, seja fazendo um prato para a cantina. Mas há um tipo de serviço que nenhum de nós pode prestar, porque foi aquele serviço que só o Filho de Deus pôde prestar. Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E, meus irmãos, só Ele pôde servir dessa forma. Qual foi o serviço que Cristo prestou? Ele deu a sua vida para nos resgatar. Ele deu sua vida para nos transformar de senhores de nós mesmos em servos de Deus. Ele serviu com a sua vida para que nós fôssemos libertos, para podermos servir com alegria aos outros, aos irmãos. Deus nos libertou e Deus concedeu dons aos homens. Cristo, quando subiu aos céus após a ressurreição, diz Paulo aos Efésios, concedeu dons, Deus, deu o Espírito, dons do Espírito aos homens. Mas se Ele se entregou por inteiro, Ele chama a mim e a você a fazer o mesmo. Deus não nos chama, não nos convoca a fazermos algo que Ele já não tenha feito por nós. Se Ele nos serviu por inteiro, se Ele se deu por inteiro, Ele te chama a fazer da mesma forma. Então, irmãos, a obra. Crianças, desenhem na sua última folhinha, no seu último quadradinho, uma cruz apontando para o Evangelho e escreva exatamente isso: Jesus veio servir com a sua vida. Foi assim que Ele serviu e nós somos gratos a isso. Irmãos, a obra, pela graça de Jesus, para que Jesus seja glorificado. Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos abençoe agora ao participarmos da Tua mesa nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.